Bom dia, que alegria poder estar aqui com você para mais esse momento do nosso devocional diário com o Senhor. E eu desejo que a paz e a graça do nosso amado Jesus Cristo esteja aí sobre a sua vida, onde quer que você esteja, e que o Senhor possa nos dar sensibilidade diante da sua voz e da sua revelação nessa manhã agradável de quinta-feira. Nós vamos ler hoje o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, que vai dizer assim: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar sua mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. E eu, porém, lhes digo: quem repudiar a mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fazem eunucos por causa do reino do céu. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então aqui vai dizer que em mais uma ocasião, os fariseus, que faziam parte de um grupo religioso daquela época, perseguindo Jesus, criando situações ali para pegar o Senhor em algum deslize, para poder paralisar todo aquele evangelismo que Jesus fazia naqueles dias ali, que estava causando tanto alvoroço e preocupação aos líderes religiosos daquela época. E aqui eles vão trazer outro assunto para ser abordado. Então aqui eles vão falar assim: Senhor, vamos tratar aqui a respeito do divórcio. É lícito ao homem repudiar sua mulher, rejeitar sua mulher, largar sua mulher por qualquer motivo? Esse assunto já era muito comentado. Lembra que João Batista ele foi preso e ele perdeu sua vida? Nós lemos nos capítulos anteriores que Mateus vai relatar, né, a respeito desse episódio, que ele perde a sua vida a respeito desse assunto. Ele estava ali confrontando Herodes de sua conduta, né, que pegou a mulher de outra pessoa, que era do seu próprio irmão, e tomou ela por esposa. Então era um assunto já muito comentado. Existia um grupo de pessoas que era a favor do divórcio por motivos banais, existiam os outros grupos que não eram a favor, que consideravam que o divórcio não deveria existir. Então, por ser um assunto polêmico, eu acredito que eles falaram assim: nossa, aqui eu acho que nós podemos pegar Jesus em algum deslize das suas afirmações. Mas Jesus, né, que é a palavra pura, simples e verdadeira, ele vai dizer, né, vocês não leram, né, isso para eles era uma afronta, porque eles estudavam a palavra de Deus, eles liam com frequência a palavra de Deus, mas se encheram tanto da letra, da lei em si, e perderam a sensibilidade de serem dirigidos pelo ensinamento do Senhor em seu real propósito. Então eles vão dizer: vocês não leram que o Criador criou homem e mulher, os uniu em uma só carne através do divórcio? E aí já não é mais dois. Então não é mais o que um quer e o outro quer, os dois no mesmo propósito, numa mesma vontade. Assim como você pega, vamos dar um exemplo, quando você vai fazer um suco, você pega um pozinho de suco e joga na água e mistura, e depois de misturado, você não consegue mais separar o que é água e o que é suco, porque misturou, virou um só. Aqui ele está falando, já não são mais dois, se tornaram uma só carne. O casamento tem esse propósito. Depois de você casar, você já não são mais dois em uma casa, em um lar, em uma família. É um só, uma só carne, ligados no mesmo propósito. Então, já não é mais a vontade dele e a minha, é a nossa vontade. Então, ele vai dizer, o que Deus uniu no casamento, não se separa o homem. Aí eles vão dizer assim: mas por que então Moisés
ele ensinava a dar cartas de divórcio quando fosse repudiar, eles querem dizer assim, se não pode, se não é permitido o divórcio, porque lá no Antigo Testamento, Moisés, ele tinha essa carta de divórcio que trazia uma orientação onde eles deveriam, né, escrever essa carta antes de se separar. Aí o Senhor vai dizer, né, aqui vamos dizer assim, aqui está a raiz do problema, por causa da dureza do coração de vocês. Desde o princípio, não era esse o propósito. Quando Deus criou a instituição da família, o casamento, não era para haver divórcio, mas a dureza do coração do humano, do ser humano, leva a tais atitudes que geram algumas consequências, ao ponto de Moisés ali permitir a carta de divórcio, que era em situações, naquela época, né, nós já falamos sobre isso, que a mulher, ela não tinha o valor que ela tem hoje, ela dependia do sustento do marido. O marido era o sacerdote do lar, que deveria sair, trazer os recursos para dentro de casa. Ainda continua sendo essa responsabilidade do marido ser o sacerdote do lar, né, de interceder, de buscar. Mas a mulher hoje tem outras oportunidades. Hoje, se ela quiser sair, trabalhar, também ajudar dentro de casa, ela pode. Os direitos das mulheres hoje são mais... ela tem mais direitos do que antigamente. Então, naquela época, quando o homem ele rejeitava a mulher por causa da dureza do seu coração, dos seus próprios interesses, ele achava, essa não me serve mais, eu não quero mais essa mulher, a carta de divórcio era para trazer para a mulher essa proteção, para que a culpa não era dela, né? Seria devido à atitude do homem. E por isso essa carta, o propósito é esse, porque os homens se desviaram do propósito do Senhor, endureceram seu coração, começaram a buscar seus próprios interesses, e por isso que foi criado, permitida essa carta de divórcio. Mas trazendo tanto para os nossos dias de hoje, eu gosto muito de um exemplo de um pastor que ele vai dizer assim, que quando o nosso carro ele perde o combustível, ele acaba o combustível, a gente não troca de carro, porque ele não está nos servindo naquele momento mais. A gente busca o posto de combustível mais próximo para reabastecer o carro. Isso também deveria ser trazido para os nossos lares, para as nossas relações conjugais. A partir do momento que o casamento passa por uma situação fria, em que parece que aquela pessoa não te sirva mais, a gente já não fala mais as mesmas línguas, os mesmos interesses, vai virando uma situação difícil dentro do lar, parece até que o amor vai acabando. Ele falou, você não vai trocar de parceiro, você vai reabastecer o amor, você vai se lembrar como você conheceu aquela pessoa, como você chegou até ali, quando você começou a ter o interesse, você vai trazer de volta e buscando do Senhor alguns recursos, sabedorias, para trazer de volta o amor para dentro da relação conjugal. Esse é o propósito do Senhor, que a gente não endureça os nossos corações. Hoje está tão comum, não é? A pessoa não me serve mais, a gente virou amigo, tem até as separações que se tornaram amigáveis, mas nada disso tem base bíblica. A palavra do Senhor fala que o casamento deveria ser o único casamento que fosse separado pela morte, né? Até que a morte o separe. Mas hoje, devido ao pecado, à dureza do coração, como Jesus está falando, existem algumas situações que você precisa, é necessário sair do casamento. Duas situações. A primeira é quando há a traição, quando há o adultério, quando tem relações sexuais ilícitas. O que é isso? A relação sexual lícita é aquela que foi criada pro casamento. A pessoa casou, então ela tem aquela liberdade, tem aquele prazer da relação sexual, mas com o seu próprio marido e sua própria esposa. Quando isso é levado para fora do casamento, através da traição, o marido ou a esposa trai o marido, ou o marido trai a esposa, com outra pessoa que não é seu cônjuge, isso é chamado de adultério, aí esse é o pecado. Aí sim, a pessoa que ela não consiga perdoar, não tem mais condições de tentar restaurar o casamento, aí ela tem o direito de falar, não, eu não aceito, né? Você me traiu e eu quero sair do casamento. E a outra situação é quando a vida da pessoa corre risco de morte. Quando a pessoa às vezes apanha, é maltratada, é espancado, está sendo ameaçada, aí nessa situação também vale mais a vida. Então nessas situações, através de uma orientação, de uma pessoa que te acompanhe, seja pastoral, você tem todo um acompanhamento, você biblicamente você pode sair, né, dessa situação tão doentia, desse casamento que já não tem mais condições de restauração. Para Deus não há nada impossível, mas nessa situação, devido ao pecado da humanidade, você tem a escolha de permanecer ou sair do casamento. Esse assunto é muito profundo. Caso te surja alguma dúvida,
eu te oriento a pesquisar a fundo. É um estudo voltado só para divórcio. Tem vários, no YouTube tem vários ensinamentos a respeito disso, pastores que têm autonomia para explicar sobre esse assunto, né? Então, se houver alguma dúvida, se aprofunde, aproveita a oportunidade e vai pesquisar mais sobre o assunto. Aqui vamos continuar. Aí aqui embaixo, antes da gente passar para o versículo 13, os discípulos, né, é muito engraçada a postura deles, que aí quando eles falam, não, o Jesus fala então que só casem, que só se separem diante dessas situações, os discípulos falam assim, nossa, então, versículo 10, os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar, né? Se é tão complicado assim, se o casamento é só, então é melhor que não se case, né? Mas aí Jesus vai dizer que esse assunto é muito sério. Vai falar assim, que existem eunucos. O que seriam eunucos? São homens que têm os seus órgãos genitais que foram arrancados, né? Ele não tem mais. E existia, né, esses eunucos que vêm de nascença, às vezes nasceu sem um órgão. Alguns que foram arrancados, outros homens, outras pessoas arrancaram por alguma situação. Se eu não me engano, existe até alguns escravos na época que passavam por essa situação desagradável, né, de ter seus órgãos arrancados. Olha que tristeza. E há outros que fazem isso por causa do reino de Deus. Algumas pessoas que se fazem eunucos, poderia tanto ser nessa questão de se tornar eunuco a fundo mesmo, de ele mesmo fazer essa escolha de tirar o órgão para não ter, né, relação, para não entrar em relacionamentos. E pessoas que, vamos dizer assim, que escolhem não se casar, né? Não necessariamente tem que ser um eunuco, né, mesmo enraizado, né, na situação, mas fala assim, não, eu não quero casar, eu quero me dedicar ao reino dos céus. E quem é apto para aceitar isso, que aceite. Tem pessoas que falam, não, eu não tenho essa necessidade, eu não quero casar, eu não quero, né, ter uma vida conjugal, eu quero viver só para o reino, e que louvável isso, então que viva, né? A gente que respeite a opinião dos outros. Mas ele está falando que isso é sério, né? Que quando os discípulos falam sobre isso, Jesus vai responder, nem todos são aptos para aceitar isso, não? Então aquele que tem a necessidade física de quer ter um casamento, quer ter sua relação, então que se case. Versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que eles lhe impusessem a mão e orassem. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse, deixe os pequeninos e não os impeça de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. E tendo-lhes imposto a mão, retirou-se dali. Engraçado que o Senhor já tinha demonstrado aos discípulos que o quanto ele valorizava as crianças, que era necessário ser como uma dessas crianças para herdar o reino dos céus. E aqui, olha como que o costume da época, a cultura da época, quando as crianças começaram a se aproximar de Jesus, a primeira tendência que eles tiveram é tentar afastar as crianças com uma intenção, tipo assim, que eles estão atrapalhando, né? Mas que a gente sempre se lembre o quanto as crianças são valorizadas para o Senhor. Ele vai dizer, não impeça de maneira nenhuma que uma criança vai até Deus. Porque a criança, ela tem parece que pela pureza e inocência dela, ela tem mais esse desejo de ouvir a palavra do Senhor, de ser ensinada, de ser ministrada, de participar de trabalhos em que a palavra do Senhor esteja envolvida. Eu já ouvi relatos de pessoas que falam assim, nossa, eu estou tão desanimada de frequentar a igreja, mas meu filho me pede para ir, porque parece que a criança ela tem essa sensibilidade espiritual. Então não impeça, incentive, ajude, leva, porque aqui os discípulos mais uma vez foram, né, orientados da importância dessas crianças no reino dos céus. Dos tais é o reino dos céus. Então que a gente possa aprender com essas crianças, né, o quanto é importante agradar ao Senhor com a conduta de humildade, simplicidade, de inocência. E o versículo 16. E eis que alguém aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhes perguntou, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, ame seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem disse, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens
Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui então vai dizer que o jovem se aproxima do Senhor e ele vai falar assim, né? Mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Ele vai até o Senhor buscando ali um direcionamento. Ele não estava satisfeito com a vida que ele estava tendo, ainda que ele vai dizer que ele cumpria todos esses ensinamentos, ele sentia que alguma coisa estava faltando na vida dele. A gente sente através do Espírito Santo quando o Senhor ainda requer algo da nossa vida. Aí aqui o Senhor fala assim, respeite as orientações, os mandamentos, guarde os mandamentos. Aí ele vai falar assim, que mandamentos? Aí engraçado aqui que o Senhor vai trazer um resumo dos mandamentos. Quando a gente vai estudar a respeito dos 10 mandamentos, a gente consegue separar em duas colunas. A primeira coluna é o seu relacionamento com Deus. Amar Deus sobre todas as coisas, não ter outro Deus diante de ti, não usar do nome do Senhor em vão. E a segunda coluna é a respeito da sua conduta, do seu relacionamento com o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo. E assim, e aqui quando Jesus vai listar para ele alguns desses mandamentos, ele só fala dessa segunda coluna, que é do relacionamento dele com o próximo. Tanto porque eu acho que o Senhor quer fazer ele avaliar, analisar realmente o que verdadeiramente está faltando para a vida dele. O Senhor, que ali é totalmente onisciente, provavelmente não, o Senhor havia revelado a ele, né, o que faltava na vida desse jovem, e aí ele vai dizer, tudo isso eu tenho observado. Eu não mato, eu não cometo adultério, eu não furto, eu não dou mau testemunho, eu honro meu pai e minha mãe, eu amo meu próximo como a mim mesmo. Então, ao que se tratava da conduta, do testemunho dele com o seu próximo, ele era uma pessoa sociável, respeitador. Mas aí o Senhor fala assim, mas te falta algo ainda. Não, aí ele vai dizer, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Ele está declarando que algo está faltando na vida dele. Aí o Senhor vai dizer, se você quer ser perfeito, se você quer cumprir então o que está te faltando, vá, venda todos os recursos que você tem, todos os bens que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro no céu. Se desfaça do tesouro que você tem na terra para ter o tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Aí aqui, ele tocou na ferida desse jovem. Porque aqui o jovem saiu triste depois dessas palavras. Porque vai dizer que ele era dono de muitas propriedades. Aqui o Senhor vai demonstrar para ele todos os outros mandamentos que falam a respeito do seu relacionamento com o próximo, você cumpre. Mas você não tem cumprido o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui denuncia que o Deus da vida desse rapaz era a sua posição social, era seus recursos financeiros, era suas propriedades. Tanto que quando o Senhor fala para ele vender, ele saiu triste. Aquilo entristeceu ele. Então não pode ser rico, não pode ser próspero nessa terra. Não é isso que o Senhor está dizendo. Nós podemos ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode nos ter. Nós podemos possuir recursos financeiros bons nessa terra, mas esses recursos não podem nos possuir. Nosso coração não pode estar firmado no dinheiro, que as riquezas é a raiz dos males dessa terra. Ele não pode ser o Deus na nossa vida. Não pode servir a Deus e a Mamon. Não pode servir a Deus e as riquezas. Nós devemos honrar e servir a Deus. E nós sermos os administradores e dominar as riquezas que estão sobre a nossa vida. Lembra lá no Jardim do Éden, quando o Senhor põe Adão no jardim, ele vai falar assim, domine sobre essas coisas, administre esse jardim, administra esses recursos que eu estou te dando na terra. Quando isso começa a nos dominar, a tirar o nosso sono, a tomar a nossa paz, alguma coisa está fora do lugar. O Senhor quer nos dar autonomia para administrar o que Ele tem posto em nossas mãos. Aqui, o que faltava na vida desse rapaz, que ele mesmo sentia, é que no coração dele havia um ídolo. E ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Deus precisa estar acima de qualquer coisa na nossa vida, de qualquer ídolo. O nome do Senhor tem que ser acima, Ele é o soberano, acima do nosso marido, do nosso esposo, dos nossos filhos, do nosso trabalho.
acima de tudo, amar Deus sobre todas as coisas. Que a gente possa fazer uma avaliação nessa manhã. Eu tenho amado a Deus acima de qualquer coisa na minha vida, sobre todas as coisas na minha vida? É importante a gente ter essa resposta. Versículo 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: tinha que ser Pedro, né? Eu acho interessante essa postura de Pedro. Ele é o mais... o que reage com mais facilidade, o mais impossível ali. Acontece, ele já é o primeiro a falar, né? Então ele vai dizer: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Então o que será de nós? Pois de nós, né? Então Jesus respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar ao trono da sua glória, vocês me seguirão também, se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Aqui vai finalizar o capítulo. Então, o Senhor está falando que dificilmente um rico herdará o reino do céu. Por quê? Ele está falando do perigo das riquezas. A riqueza, quando ela vem, ela traz consigo o orgulho humano. Ela traz consigo o perigo da gente se tornar independente de Deus. Não é generalizando total. Existem muitas pessoas que vão possuir riquezas e não se deixarão ser possuídas por ela. Mas na maioria o Senhor está falando que dificilmente uma pessoa que realmente se tornar rico conseguirá entrar no reino do céu. Mas ele vai dizer que para Deus nada é impossível. Então a pessoa que é rica, mas se dedica, se entrega a vida a Deus, o Senhor é quem conduz os passos dela. E aí Pedro vai ficar preocupado porque naquela cultura existia uma crença de que a prosperidade financeira, ela vinha de Deus. Então, uma pessoa rica era sinal de uma pessoa muito abençoada por Deus. Então, eles ficaram preocupados. Nossa, se os ricos, então, não herdarão o reino do céu, o que dirá de nós que largou tudo para seguir Jesus? Eles não tinham entendido. Aí o Senhor aqui vai frisar a respeito disso. Aquele que abandona tudo, se for necessário, deixar tudo para me seguir e seguir o meu amor ao meu nome, esse será recompensado no céu. Vocês terão, ele está falando para os discípulos, vocês terão o lugar de vocês ao meu lado ali no trono para julgar, né, as 12 tribos. Então ele está falando que aquele que, se chegar um momento e você tiver que tomar uma decisão de abandonar algo por amor a Deus, não fique pensando que o Senhor vai te deixar aquilo faltar. O Senhor te recompensará. Por isso que ele vai falar: aquele que quer vir após mim, aquele que perder sua vida por amor de mim, esse sim será o bem-aventurado, né, no reino dos céus. Que possamos nessa manhã nos perguntar: existe algo em nossa vida que está disputando a posição com Deus? Existe algo na nossa vida que tem tomado o trono da nossa vida? Esse trono precisa ser ocupado por um só, que é o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus, nosso Criador. E que nesse final, né, desse capítulo, nós possamos orar e pedir para Deus: Senhor, nos ensina a estar exatamente no centro do teu propósito, vivendo uma vida segundo o teu coração. Vamos orar nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos pelos ricos ensinamentos desse capítulo que o Senhor tem dado às nossas vidas. Tudo isso que nós aprendemos, Senhor, quão grandes coisas, quão grandes riquezas é a tua palavra que traz vida sobre nós. Nos ensina a estar exatamente no centro da tua vontade. Mostre-nos, Senhor, denuncie sobre as nossas vidas aquilo que tem se tornado um ídolo, que tem tentado ocupar o teu lugar. Não nos permita, Senhor, ser possuídos pelos desejos das riquezas dessa terra. Que a gente saiba que o verdadeiro tesouro é aquele que a gente ajunta lá no céu. Nos ensina, Senhor, a agradar o teu coração, a viver uma vida ao qual o Senhor tem prazer sobre nós aqui nessa terra. Dai-nos direcionamento, dai-nos ensinamento, dai-nos direção. Vai guiando os nossos caminhos, segundo a tua vontade, que seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas.
Aqueles que têm dúvidas, Senhor, a respeito do divórcio, diante de uma dificuldade, diante do casamento, dai-nos clareza de entendimento. Não nos permita tomar essa atitude no meio do desespero, da raiva, que possamos buscar de Ti a Tua vontade. Que possamos, Senhor, só em situações realmente que são justificadas diante de Ti, tomar uma decisão como essa, porque o Senhor uniu dois em uma só carne. Que possamos louvar o Teu nome, glorificar o Teu nome através dessa união, buscando de Ti tudo que for necessário para que o amor nunca saia dos nossos lares, dos nossos relacionamentos. Obrigada, Senhor, por essa manhã de quinta-feira, nos deu uma tarde abençoada e nos deu um final de semana abençoado, para a honra e glória do Teu nome. E permitindo, Senhor, que amanhã, sexta-feira, nós possamos estar aqui para aprender mais e mais da Tua palavra. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Assim eu me despeço de você, te desejando uma excelente quinta-feira, né? Uma tarde de quinta-feira. E até amanhã, se Deus permitir. Fica com Deus.